Dinheiro, poder e fama. No dia 16 de setembro de 2024, o rapper e produtor musical P. Diddy foi preso diante de diversas acusações que iam desde violência física e emocional até tráfico humano. Oi, eu sou a Nelly, sejam todos muito bem-vindos ao Creep On, esse canal que se dedica inteiramente a falar sobre mistérios, histórias sombrias e crimes reais. No episódio de hoje, um escândalo em Hollywood, ou o caso P. Diddy. Episódio extra do Creep On hoje. Fazia um bom tempo que a gente não tinha episódio extra aqui no Creep On, mas esse caso estourou, tá todo mundo falando sobre ele. Eu vinha acompanhando as notícias e aí eu resolvi fazer um roteiro, vi aqui gravar rapidinho pra vocês. Vocês estão vendo que tá diferente, né? Tá um pouquinho diferente aqui, mas é porque tá muito quente, gente. Tá um calor insuportável. E aí, normalmente eu gravo só com iluminação artificial, né? E hoje eu abri a janela, então tô com a janela aberta desse lado e a minha iluminação desse outro. Então é isso. Eu espero que o vídeo fique bom, que a iluminação fique boa. O áudio também fique bom, porque eu não sei se vai dar eco, né? Com a janela aberta. Mas assim, gente, o vídeo extra é sempre correria. Eu resolvo fazer em cima da hora e aí tem que fazer roteiro, tem que gravar, tem que editar correndo. A edição provavelmente não vai ficar tão elaborada também. Mas eu queria muito vir aqui rapidinho para conversar com vocês e falar um pouco sobre esse caso que tá rolando aí na internet. Tá tendo muita gente falando sobre esse caso e quando é um caso que estoura assim, a gente tem também muita desinformação, né? Então o que eu vou trazer para vocês aqui hoje é tudo o que é real e concreto e a gente também vai conversar a respeito de algumas especulações que estão rolando por aí, tá bom? Então, sem mais delongas, né? Bora pro caso. Sam John Combs nasceu no dia 4 de novembro de 1969 em Nova York, nos Estados Unidos. Ele é um rapper e produtor musical americano e ficou conhecido pelo seu nome artístico P. Diddy. Nascido no Harlem e criado em Mount Vernon, em Nova York, Combs trabalhou como diretor de talentos na Uptown Records antes de fundar sua própria gravadora, a Bad Boy Records, em 1993. Em 1998, ele lança sua própria marca de roupas masculinas, a St. John's, e ele recebeu vários prêmios como designer de moda por conta dessa marca que ele tem até os dias de hoje. Atualmente, a fortuna do P. Diddy é avaliada em cerca de 90 milhões de dólares. Em novembro do ano passado, a cantora e ex-namorada do P. Diddy, a Cassie Ventura, entra com uma ação contra ele, processando ele com várias acusações. As acusações envolviam abuso físico, sexual e emocional, tráfico sexual e violência motivada por gênero. A Cassie e o P. Diddy se conheceram em 2005, quando ela tinha somente 19 anos e ele tinha 36. Na época, eles não tinham um relacionamento amoroso, eles estavam fechando um contrato, ele estava fechando um contrato com ela, né, já que ele é produtor musical também, e ele ia cuidar ali da produção dos discos dela. Ela estava no comecinho da carreira, tá? E em 2007, 2 anos depois, eles começaram a namorar. Cassie chega a falar, em algumas declarações, que desde a época em que os dois não eram namorados, que ela estava fechando um contrato com ele, com a produtora dele, ele já tinha um comportamento muito controlador. Ele queria controlar absolutamente tudo a respeito da vida dela. Aonde ela ia morar, o carro que ela ia comprar, as roupas que ela ia vestir. Então, desde o começo, ele já demonstrou que ele tinha um comportamento bem abusivo. Mas, em 2007, eles começam a namorar e era um relacionamento, assim, marcado por idas e vindas. Eles terminavam, voltavam, e isso durou cerca de 10 anos. Em 2011, durante um período que eles romperam o relacionamento, a Cassie acaba se envolvendo com um outro rapper chamado Kid Cudi, e o P. Diddy, nesse período aí que eles estavam separados, ele fica muito frustrado com o fato dela ter se envolvido com esse outro cara, e ele chega a jogar um coquetel molotov dentro do carro
do Kit Kat. A relação dos dois durou até 2018 e em novembro do ano passado ela entra com esse processo contra ele. Logo que as acusações surgiram, o P. Diddy negou tudo, disse que nada disso era verdade e tal, e eles dois acabam conversando fora dos tribunais e fazendo um acordo. E o processo da Cassie nunca veio a ser julgado, eles não foi para frente esse processo. Mas foi a partir desse processo, dessas primeiras acusações, que uma série de outras acusações começaram a surgir envolvendo o nome do P. Diddy. Todas as acusações posteriores eram muito parecidas com a acusação inicial que a Cassie fez em novembro do ano passado. E aí a polícia começa a investigar ele por um suposto envolvimento em uma espécie de esquema de tráfico humano. Várias mulheres acusaram e entraram com um processo contra o P. Diddy, acusando ele de estupro e coação sexual. Algumas delas afirmam que foram drogadas e obrigadas a fazer sexo com ele. Esses casos ocorreriam desde 1991 e muitas dessas mulheres eram menores de idade quando aconteceu os abusos. O caso ficou tão grande nos Estados Unidos e está repercutindo no mundo inteiro que ele chega a ser comparado com o caso do Jeffrey Epstein. O processo da Cassie se iniciou em novembro do ano passado. E aí eles fizeram um acordo ali, arbitrariamente, que não chegou aí para a justiça, e já em dezembro começaram a surgir as denúncias. Uma dessas denúncias é de uma mulher que diz ter sido vítima de tráfico humano por parte do P. Diddy em 2003. Na época em que isso aconteceu, ela tinha apenas 17 anos. Nos documentos do processo, a mulher que teve a sua identidade preservada disse ter recebido quantidades copiosas de álcool e drogas. Ela foi atacada quando ela estava nesse estado, totalmente fora de si, e ela disse ter sentido tanta dor que mal conseguia ficar de pé. O P. Diddy, obviamente, até esse momento, negava todas as acusações. Ele negou as acusações da Cassie e essas outras denúncias que foram surgindo iam sempre sendo negadas por ele. No dia 6 de dezembro do ano passado, ele escreveu no Instagram dele um pronunciamento que dizia o seguinte, abro aspas, "Já chega. Nas últimas semanas, fiquei sentado em silêncio e observei pessoas tentando assassinar meu caráter, destruir minha reputação e meu legado. Alegações repugnantes foram feitas contra mim por indivíduos que buscam um pagamento rápido. Sendo absolutamente claro, eu não fiz nenhuma das coisas horríveis que estão sendo alegadas. Vou lutar pelo meu nome, minha família e pela verdade." Fecho aspas. As acusações que iam surgindo eram sempre acusações dentro dessa mesma bolha. A mulheres, homens que eram drogados e abusados, violentados, muitos deles menores de idade, outros eram chantageados, porque tem um rolê de que ele gravava essas coisas e tal, e aí depois ele utilizava essas gravações que ele fazia para chantagear essas pessoas e fazer com que elas voltassem a ser vítimas da situação novamente. Então, era uma coisa assim muito absurda, gente. É um rolê assim muito chocante, muito absurdo mesmo. No dia 25 de março de 2024, a polícia cumpre um mandado de busca e apreensão em algumas propriedades do P. Diddy. Esse mandado buscava provas de um esquema de tráfico humano no qual ele estava envolvido desde meados da década de 90. E aí, um tempo depois que a polícia tinha cumprido esse mandado de busca e apreensão, vaza um vídeo de uma câmera de segurança de um motel no qual a Cassie, aquela ex-namorada do P. Diddy, que foi a primeira a processar ele, está sendo agredida por ele. Essas agressões teriam acontecido em 2016 e as imagens foram transmitidas inicialmente pela CNN. E assim, são imagens bem fortes, muito chocantes mesmo, assim, nauseante ver a situação, sabe? Deixa a gente enjoada mesmo. Quando esse vídeo saiu, o P. Diddy se manifestou novamente e aí ele usou as redes sociais dele pra dar uma declaração. Nessa declaração ele já vinha com um outro tom. My behavior on that video is inexcusable. I was
disgusted then when I did it, I'm disgusted now. Enquanto na primeira declaração ele utilizava um tom de uma pessoa que estava sendo injustiçada, aqui ele se mostrou mais humilde, né? Pedindo desculpas, assumindo que estava errado. Ele disse o seguinte, abro aspas: assumo total responsabilidade por minhas ações naquele vídeo. Fiquei enjoado quando fiz isso, estou enjoado agora. A Cassie Ventura também se manifestou na época em que o vídeo vazou e ela também se declarou utilizando as redes sociais dela. Ela fala sobre o impacto que essas violências que ela sofreu por parte do P. Diddy tiveram e continuam tendo na vida dela. Isso me reduziu a alguém que nunca pensei que me tornaria. Ela disse nas redes sociais dela. Em 21 de maio de 2024, a atriz e modelo Christy McNay acusou o P. Diddy de drogá-la e forçá-la a fazer sexo oral nele no banheiro de um estúdio de gravação em Nova York em 2003. E assim, só ladeira abaixo, né? Porque foi assim um efeito dominó gigantesco, sabe? A Cassie se manifestou e de lá para cá foram só surgindo cada vez mais acusações e processos contra ele. Mas, tirando a declaração que ele fez a respeito do vídeo, né, da agressão contra a Cassie, ele se mantinha ali em uma posição de que ele estava sofrendo várias injustiças, de que nenhuma daquelas acusações eram reais, eram verdades, e os advogados dele assumiram ali uma posição dizendo que essas vítimas estavam em busca de dinheiro, né? Que elas estavam ali entrando com aqueles processos na tentativa de conseguirem uma indenização, um dinheiro rápido. É esse o argumento que tanto o P. Diddy quanto os advogados dele vêm lançando mão diante de todas essas acusações. E no dia 16 de setembro desse ano, há pouquinho tempo atrás, ele foi preso. Eu vou ler para vocês aqui na íntegra do que ele está sendo acusado. Ele é acusado de agressão sexual e violência física, tráfico sexual à força e transporte para fins de prostituição. Fatos que teriam ocorrido desde a década de 1990. Promotores federais o acusaram de criar um empreendimento criminoso no qual ele abusou, ameaçou e coagiu mulheres e outras pessoas ao seu redor para satisfazer seus desejos sexuais, proteger sua reputação e ocultar sua conduta. Eles disseram que o P. Diddy usou drogas, violência e o poder que ele tinha através do status dele na indústria musical dos Estados Unidos para atrair vítimas femininas para atos sexuais prolongados em festas privadas chamadas freak-offs. E o que eram essas freak-offs? Freak-offs eram festas que o P. Diddy fazia e assim, gente, não tem muito como falar sobre isso. Era festa para fazer putaria mesmo, assim, era festa que rolava orgia, droga, essas coisas. Então, assim, não tem muito como fugir desse termo para falar sobre isso. E eram nessas festas que ele fazia todo esse rolê de atrair mulheres, algumas delas com um discurso ali de sentimentos e tal, e outras delas oferecendo oportunidades na indústria musical. E aí o que ele fazia? Ele levava elas para essas festas e nas festas ele drogava elas eram abusadas sexualmente. Esses rolês eram gravados, ele gravava, participava dessas coisas e tal. É óbvio que tem mais pessoas envolvidas, né, gente? Mas assim, oficialmente até agora, somente o P. Diddy está sendo acusado. Somente o nome dele é citado no processo e somente ele está sendo acusado. E é por isso que eu falei para vocês que a gente ia conversar sobre as especulações que estão rolando por aí a respeito desse caso, mas eu vou falar sobre isso um pouquinho mais pro final do vídeo, tá? Fiquem aí que eu vou falar. Vou falar sobre Justin Bieber, que eu sei que é um rolê que tá todo mundo comentando, e vou falar também sobre as especulações envolvendo outros nomes aí grandes da indústria musical dos Estados Unidos. Mas, só pra gente entender o rolê, até agora, a única pessoa que foi presa, acusada e que é citada no processo, de fato, é o P. Diddy. Não tem nenhuma outra pessoa que a polícia tenha citado nas acusações, tá bom?
As investigações continuam. É possível que a gente veja novos nomes surgindo aí no decorrer dos meses, mas por enquanto somente ele está sendo acusado. Então as freak-offs eram festas que eram gigantescas, muito elaboradas e que tinham o intuito de atrair essas mulheres para serem abusadas sexualmente. Muitas dessas mulheres eram drogadas quando chegavam lá e a partir disso eram abusadas, e aí elas eram filmadas pelo P. Diddy, né, e pelas pessoas que estavam ali, que estavam envolvidas no rolê, e essas gravações eram utilizadas para chantagear elas para que elas voltassem a participar das freak-offs. Os associados do P. Diddy supostamente reservavam suítes de hotel, recrutavam profissionais do sexo e distribuíam drogas, incluindo cocaína, metanfetamina e oxicodina, para coagir os frequentadores da festa a fazer sexo e mantê-los obedientes. Tem o rolê dos funcionários dele, que muitos deles estavam envolvidos, né, na organização dessas festas, compravam passagens, organizavam viagens, ajudavam na organização das festas. Então, assim, era uma rede gigantesca, né, de várias pessoas que trabalhavam para ele e tal, que também estão sendo investigadas nessa história toda. E as imagens que ele tinha das festas, né, quando ele gravava as pessoas ali, tanto eram usadas para chantagear essas pessoas para que elas voltassem a participar das festas, quanto eram usadas para que elas ficassem em silêncio e não denunciassem o rolê todo. Se condenado, o pedido pode pegar uma pena que vai de 15 anos à prisão perpétua. Os advogados do pedido disseram que o cliente deles é inocente e que todas as pessoas que participavam das freak-offs estavam ali de forma totalmente consensual. Ele ainda usa a seguinte frase, abro aspas: "É tráfico sexual? Não, se todo mundo quiser estar lá." Fecho aspas. São palavras do advogado dele. Mas apesar, né, dessas alegações da defesa do P. Diddy e deles terem pedido para ele pagar a fiança e cumprir a pena em prisão domiciliar, né, já que ele havia entregado os passaportes dele, que ele estava colaborando com a polícia e tal, porque na época em que o rolê começou a ser investigado, ele foi para Nova York e ficou lá em Nova York para supostamente se entregar para a polícia, né, porque é a polícia de Nova York que está fazendo essa investigação. E aí, os advogados dele utilizaram esses argumentos falando que ele, né, estava colaborando, que ele não tinha intenção de fugir, que ele tinha entregado os passaportes dele, mas ainda assim a fiança dele foi negada e ele permanece preso. Durante o mandado de busca e apreensão que ocorreu lá no mês de março, no dia 25 de março desse ano, nas propriedades do P. Diddy, a polícia encontrou diversas coisas, objetos e produtos que seriam utilizados nessas freak-offs. Dentre essas coisas estavam mais de 1.000 vidros de óleo, aquele olhinho Johnson de bebê, que seriam utilizados como lubrificante. Câmeras, gravações das festas, a polícia conseguiu pegar algumas gravações, brinquedos sexuais e diversas outras coisas que eram utilizadas nas freak-offs. Ok, tudo isso que eu contei para vocês até agora faz parte dos fatos que a polícia tem em mãos até o momento. E aí, a internet, como sempre, surge com diversas especulações. E muitas dessas especulações são relacionando outras pessoas, envolvendo outras pessoas no caso, né? Dizendo que essas pessoas estão envolvidas, que essas pessoas acobertaram o pedido, estão fazendo coisas, estavam envolvidos ali nas freak-offs e tal. E assim, gente, eu acredito que sim, que tem muitas pessoas do meio artístico, inclusive, que estavam envolvidas sim, que participavam desse rolê todo, tá? Gente grande, isso daí não tem como não ter. Só que eu acho muito problemático a gente via aqui na internet começar a citar nomes
se nem a polícia levantou esses nomes ainda, né? Divulgou esses nomes ainda. Então, vários nomes de pessoas gigantescas da indústria da música foram citadas. Inclusive a Beyoncé, o Jay-Z. Tá rolando aí todo um fuzuê em cima do nome deles dois, mas eles não são citados no processo, eles não foram acusados. Então, até que a polícia divulgue alguma coisa relacionando qualquer outra pessoa com o caso, eu não vou chegar aqui e dizer pra vocês que fulano também tava no meio, que cicrano também tava no meio, porque eu não sei, né? Pode ser que estivessem? É claro que pode ser. A gente sabe que no meio dessas coisas rola muita coisa suja mesmo. Mas pode ser que eles participassem das festas e não participassem do que acontecia muito mais tarde, né? Porque é dito por muita gente que esses rolês assim mais sombrios aconteciam bem depois. Então é possível que tivessem pessoas que iam para festa e não participavam das freak-offs. Iam para ir para uma festa mesmo, para um evento de um cara que era super influente na música, mas não participavam desse rolê todo. Enfim, a gente não pode vir aqui e sair acusando as pessoas. Mas tem algumas pessoas que já se manifestaram com relação a isso, né? Inclusive o 50 Cent, né, deu uma declaração a respeito desse caso, né? Falando de que ele achava que sim, tinha alguma coisa errada com essas festas. O Usher Kurt também, né, falou em um programa de entrevistas que ele participou que ele ia para as festas. Inclusive, ele fala que não podia contar porque rolavam muitas coisas e tal, e ele não podia falar, mas ele também não diz o que é que rolava, né? Então, assim, não dá pra gente saber se ele estava ali envolvido, ele estava envolvido nos abusos, ou se só rolavam umas coisas assim muito hardcores e era sobre isso que ele estava falando. Não dá pra gente saber, né? Mas essa fala dele na entrevista rolou e tá aí na internet pra quem quiser ver. E acho que a fala mais polêmica dessa história toda é a fala do Usher, né? Que disse que quando ele tinha 13 anos, ele diz isso em um podcast, um programa que ele tá ali dando uma entrevista. Eu acho que é um podcast mesmo, um videocast, alguma coisa assim. E ele disse que quando ele tinha 13 anos, ele tava começando a carreira dele, ele ficou um ano morando na casa do P. Diddy. E aí ele conta que via coisas bem pesadas, né? Tipo, sabe, de abrir uma porta e tá rolando uma orgia lá dentro. E aí o entrevistador pergunta pra ele se ele deixaria os filhos dele morarem com o P. Diddy, e ele diz que não. Então, assim, ele não fala que ele foi vítima, que ele participou, mas, assim, ele fala, assim, que viu coisas bem pesadas. For a year. It was curious. I got a chance to see some things. It was pretty wild. There were very curious things taking place. And I didn't necessarily understand. Biggie Smalls was there, Lil' Kim, Craig Mack. All these people are hanging around. Yeah, man. Faith Evans, And your parents Jodeci, were Mary J. okay? Blige. They didn't know nothing about this. Oh. I was having a good time. You know what I mean? Does he have you doing any chores? Are you doing dishes at all? I mean, to keep you humble somewhat? Or are you just like, could you stay up till 4 a.m. with them and party? I mean, I could. I actually stayed up longer than. Now, would you ever send your kid to Puffy Camp? Hell no. E aí, gente, tem o rolê do Justin Bieber. O que aconteceu? Alguns anos atrás, o Bieber tinha 15 anos, se eu não me engano, e o Usher era o produtor dele, gerenciava a carreira dele, alguma coisa assim. Eles fizeram um vídeo no qual o Usher diz que está levando o Justin pra ficar 48 horas com o P. Diddy. Get the house. Get the mansion. Okay, I get the mansion. So where are we off to now? Where would you like to go? I mean, wherever you want to go. Where are we going? So check this out, yo. Justin, you ever seen the movie 48 Hours? Right now, he's having 48 hours with Diddy, him and his boy. They're having the times of their lives, like you know, where we hanging out and what we doing. We can't really disclose, but it's definitely a 15-year-old's dream. You know, I have been given custody of him. You know, he signed to Usher. I'm signed up. I'm going full crazy. I'm going crazy. Crazy. I'm taking this out tonight. What you want to do? What you want to do over the next 48 hours? 48 hours. Let's go. Let's just go get some girls. Let's go hang with some girls. E esse vídeo foi desenterrado agora, né? Porque as pessoas começaram a acusar o Usher, que ele sabia que o P. Diddy fazia essas coisas, que ele já tinha visto isso quando ele morou com o P. Diddy.
E ele tinha levado o Justin para ficar 48 horas com o P. Diddy. E as pessoas começaram a especular que o Justin foi abusado pelo P. Diddy. Foi levantado vários vídeos da internet. E alguns desses vídeos são realmente bem estranhos. Em alguns deles, o Justin é bem mais novo e ele tá visivelmente alterado. E ele tá realmente numas festas, assim, o P. Diddy do lado. Em outro vídeo que eu vi, assim, o Justin parece bem desconfortável, ele encontra, assim, com o P. Diddy, e ele parece realmente bem desconfortável, sabe? De estar com ele e tal. Mas não existe nenhuma prova de que ele realmente foi abusado. Então não vou chegar aqui pra vocês e falar isso. Não, o Justin Bieber supostamente foi uma vítima dele. Não existe essa coisa do Justin Bieber ter sido supostamente uma vítima dele, porque o Justin não se posicionou, ele não denunciou. E o que existem são somente especulações dos internautas, tá? Não tô aqui defendendo o P. Diddy ou dizendo que isso não é possível que tenha acontecido. Eu tô aqui dizendo que a gente não pode sair por aí afirmando esse tipo de coisa. Com relação ao vídeo lá das 48 horas, me pareceu muito um vídeo promocional, sabe? Esses videozinhos assim de divulgação e tal, que foi feito naquela época, que o próprio Justin publicou. Pode ser que ele nem tenha, né, passado essas 48 horas realmente ali com o P. Diddy, pode ser que ele tenha feito o vídeo pra fazer ali aquela novelinha, digamos assim, e fazer uma divulgação. Com relação aos outros vídeos, sim, eu acho vídeos um pouco estranhos, eu acho que sim, parecia que tava rolando um clima ali de desconforto, mas eu não posso afirmar nada. Não vou chegar aqui e falar isso pra vocês, se é ou se não é, porque o Justin não se manifestou. Inclusive, vi alguns vídeos no TikTok de tipo, e o Justin Bieber se pronunciou. E não tinha pronunciamento nenhum do Justin Bieber. Então, assim, não vou também aqui chegar aqui e falar pra vocês Justin Bieber vítima do P. Diddy, né? Não é assim que funciona, gente. É muito complicado a gente se colocar nesse lugar de vir na internet e ficar fazendo essas suposições e sendo sensacionalista, envolvendo o nome de pessoas num caso tão sério. Então vamos esperar as atualizações desse caso. De acordo com o que for acontecendo, as atualizações forem surgindo, eu vou trazendo aqui pra vocês atualizações do caso, tá? E vamos ver o que acontece. Se o Justin chega a se pronunciar ou não, se vão surgindo outros nomes aí, né? Se a polícia vai levantar outros nomes, aí eu vou trazendo aqui pra vocês. Por enquanto, o que nós temos de fato é que o P. Diddy está preso e que ele está sendo acusado. Todas as acusações até o momento estão sendo direcionadas somente para ele. Somente o nome dele está sendo citado no processo. E é isso, se você chegou até aqui nesse vídeo, deixa seu like, porque provavelmente você gostou do conteúdo. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva e ative as notificações, porque nós temos vídeos novos todas as terças e quintas, mas eu tô sempre postando aqui vídeo extra para vocês, então para vocês não perderem nada, é importante que vocês ativem as notificações, tá bom? Um beijo para vocês e até o próximo episódio do Creep On.